Olá, alunos, bem-vindos a mais uma aula de ciências, aula de número 6 do oitavo ano. E como temática de hoje, nós temos doenças infecciosas veiculadas pela água e pelo solo, tá? Nós vamos aqui discutir duas doenças veiculadas pela água e duas doenças veiculadas pelos solos, as mais comuns que atingem de forma mais costumeira a nossa população, tá bom? Primeiro vamos entender aqui algumas noções introdutórias, tá? A água é um fator essencial para o desenvolvimento econômico, social, biológico e cultural de uma comunidade. Apesar da Terra ser 70% coberta de água, apenas uma pequena parte está disponível para o consumo humano. Grande parte dessa água está poluída com muitas substâncias orgânicas e inorgânicas. O contato com a água poluída e ou contaminada pode ocasionar doenças. Então, eu não preciso nem explicar aqui a importância da água no nosso dia a dia, né? Primeiro, de um ponto de vista biológico, né, a água é essencial para vários processos que ocorrem no nosso corpo, né? Então, nós temos que ingerir água de forma constante ao longo do dia. Além disso, a água é importante para a higiene, a água é uma necessidade do setor econômico, está relacionada também com questões sociais, né? Nem todos têm acesso à água. A água cada vez mais se torna um privilégio, né? A água potável que a gente fala, a água aquela própria para o consumo, porque como vocês viram, água de uma forma geral, o planeta tem bastante, mas a água potável, aquela que pode ser consumida pela população, é uma pequena parcela, e essa parcela vem diminuindo cada vez mais ao longo dos anos, tá? Por processos ali de poluição e contaminação por substâncias orgânicas, né? Fezes, urina, restos de alimento, restos de animais e também poluentes químicos lançados ali por indústrias, por exemplo, tá bom? Então essa problemática da água, ela é muito atual, né? E infelizmente tende aí a se intensificar ao longo dos anos. Cada vez mais a necessidade de água vai aumentar, né? E, por outro lado, cada vez mais a água disponível para o consumo humano vai diminuir, né? E aí nós teremos aí futuramente, quem sabe, guerras, né, em torno de reservatórios de água, tá bom? Mas aqui na nossa aula de hoje, nós vamos entender quais são as consequências desses processos de poluição e contaminação da água, né? A água poluída e contaminada, ela causa doenças, tá bom? E eu trouxe aqui para vocês duas doenças que mais acometem as pessoas que estão em contato com reservatórios de água que estão poluídos e contaminados, tá bom? Nós temos aqui a amebíase como primeira doença veiculada pela água, tá bom? É uma doença, né, é uma infecção parasitária muito comum, tá bom? Acompanhe comigo. A amebíase é uma infecção parasitária causada pela ameba Entamoeba histolítica, né, que é o nome científico da ameba. Como é que ela é disseminada? Pela ingestão de alimentos lavados com água contaminada, tá bom? Nessa água existem ali cistos, como se fossem ovos da ameba. E quando você lava um alimento com aquela água e depois você consome, você está ingerindo ali os ovos, né, os cistos da ameba, tá? A amebíase pode causar diarreia, perda de peso, dores no abdômen, febre e perda de apetite. O tratamento é feito com antiparasitários e antibióticos, né? Boas condições de saneamento básico diminuem a ocorrência da doença. Então, a amebíase é uma doença muito comum na população, mas atinge principalmente, né, as camadas mais pobres da sociedade, porque as camadas mais pobres, elas têm dificuldade, né, em ter acesso à água potável e acabam utilizando aquilo que tem mais acessível, e nem sempre aquilo que está mais acessível delas é uma água de boa qualidade. E aí elas utilizam para higiene pessoal, higiene dos alimentos, e acabam aí contaminando aquilo que elas vão ingerir, né? E acabam engolindo, como vocês viram, cistos, né, como se fossem ovinhos da ameba, que vai causar ali uma série de prejuízos, tá bom? A amebíase é muito comum na população. Nós temos também aí a leptospirose, tá? Muito conhecida também a leptospirose. A leptospirose é uma doença bacteriana transmitida pela urina de animais infectados, principalmente o rato, tá? A infecção humana ocorre quando entramos em contato com a urina de animais infectados presentes na água, geralmente, tá? Pode causar febre alta, sangramentos, dor muscular e, sem tratamento, pode causar até mesmo a morte. O tratamento é feito com o uso de antibióticos. Então, a leptospirose ela costuma ser muito comum depois de grandes enchentes, né? Quando nós vemos ali que pessoas
entram na água que está ali, na água suja, que chega até suas casas, às vezes por necessidade, às vezes até mesmo nós vemos jovens brincando de nadar naquela água suja. Ali, né, a gente tem uma série de poluentes, e entre eles pode ter a urina de animais infectados, e a pessoa acaba adquirindo essa bactéria que causa a leptospirose, tá? Que é uma doença que tem tratamento, tá bom? Mas que se não for tratada pode levar, né, à morte. Então é uma doença muito grave e que também, como eu falei para vocês, atinge as camadas mais pobres da sociedade, né? Porque as camadas mais pobres vivem em lugares que geralmente são alagados, né? E aí elas têm que ir ali enfrentar aquela água para sair de casa, às vezes para salvar o que tem em casa. E como eu falei para vocês também, existe esse costume dos jovens brincarem em áreas alagadas e tudo isso acaba expondo eles ao risco de contrair leptospirose, tá? Então nós vimos aí duas doenças muito comuns que são veiculadas pela água. A água é o meio pelo qual essas doenças contaminam as pessoas, tá? E agora nós vamos ver aí duas doenças que são veiculadas pelo solo, tá bom? Acompanhe comigo na telinha. As doenças transmitidas pelo solo contaminado são causadas principalmente por parasitas, né? As infecções são mais frequentes de acontecer em crianças, já que possuem a pele mais fina, imunidade mais enfraquecida e o hábito de andar descalço, tá bom? Então essas três variáveis fazem com que as crianças sejam mais atingidas por doenças veiculadas pelo solo, né? A criança tem a pele a planta do pé, geralmente é o lugar que os parasitas mais entram. Então a planta do pé de uma criança ela tem a pele mais fina, então é mais fácil de penetrar. A criança tem um sistema imunológico ainda em construção, portanto mais enfraquecido. E também, né, as crianças têm aquele hábito de andar descalço, né? Um hábito que já não é muito comum entre os adultos, tá? Como primeira doença veiculada pelo solo, nós temos a larva migrans, tá? Muito comum também. Conhecida como bicho geográfico, é uma infecção que surge em decorrência do contato direto da pele com areia, na qual estejam presentes larvas do parasita do gênero Ancylostoma, tá? Os parasitas provocam lesão avermelhada e durante alguns dias fazem trajetos sinuosos na pele, tá? Então, por que larva migrans, né? Migrans tem a ver com migração, movimento. Então, essa larva, quando ela penetra a pele, ela não consegue ir muito fundo, ela fica ali nas camadas mais externas da pele. E ela começa a fazer trajetos, né? Ali, trajetos sinuosos, cheios de curvas. E como ela está nas camadas mais externas da pele, você consegue ver o trajeto dessa larva, tá? Que formam ali trajetos sinuosos, por isso que o nome é larva migrans, tá? Esse trajeto da larva vai causar coceira, vermelhidão, às vezes algumas feridas, tá bom? Então é muito comum a larva migrans, tá? Como é que você faz o tratamento da larva migrans? Através de terapia medicamentosa, né? Ou às vezes a larva em si ela morre em alguns dias, tá? Mas se ela não morrer, é necessário procurar atendimento médico. Previne-se evitando o contato direto da pele com solo contaminado, principalmente areia, né, em que frequentemente cães e gatos fazem as suas necessidades, tá? Então, larva migrans atingem bastante, principalmente crianças, tá bom? Bem comum. Nós temos também ali a ancilostomíase, outra doença muito comum que é veiculada pelo solo, tá? Acompanhe comigo. Conhecida como amarelão, é uma infecção pelos parasitas Ancylostoma duodenale ou Necato americanus, tá? É o nome científico dos dois parasitas que podem causar a ancilostomíase. A pessoa, ao andar descalço em solo contaminado por larvas desses parasitas, fica sujeito a contrair a doença. Então, mais uma vez, o parasita ele entra ali pela planta do pé, tá bom? Pode causar tosse, anemia, fraqueza, diarreia, cansaço excessivo, entre outros sintomas. Essa doença é conhecida como amarelão porque a pessoa que é acometida por a ancilostomíase, né, como são parasitas que geralmente ficam no intestino, eles roubam parte daquilo que você se alimenta. Então você fica anêmico, fraco, fica amarelo de uma forma geral, tá? Por isso que ela é conhecida como amarelão, tá bom? Porque os parasitas eles roubam parte daquilo que você se alimenta. Então, um dos primeiros tratamentos que uma pessoa com ancilostomíase faz ela usa medicamentos para diminuir a anemia, que é causada por esses parasitas, tá? Ali, terapia medicamentosa com o objetivo de eliminar os parasitas e aliviar os sintomas, tá? Então, é fácil de tratar, mas que se não for tratado, traz prejuízos, porque imaginem, essa doença acomete mais criança. Uma criança com anemia, ela vai ter atrasos no desenvolvimento físico e psicológico. Então, são sintomas
que trazem prejuízo às crianças mais novas, né? Elas vão ter atrasos ali no desenvolvimento, serão crianças mais cansadas, fracas, anêmicas, tá? Prejudica bastante o desenvolvimento da criança de uma forma geral, tá bom? Temos ali 3 questões que vão resumir bem a nossa aula, tá bom? O importante dessa aula é que vocês entendam, né, que solo e água são meios de veicular doenças, tá bom? Entendam ali que hábitos de higiene... Vejam que essas doenças que eu acabei de explicar a vocês, muitas delas podem ser evitadas com hábitos de higiene, com uma rede de saneamento básico, né, que não depende muito da população e mais dos governantes, tá? Mas são doenças que podem ser evitadas com alguns hábitos, tá? Bem importante. Primeira questão do nosso exercitando. Boas condições de saneamento básico podem ter impacto positivo na diminuição das doenças estudadas? Comentei com vocês, tá? 2. Aliado a um sistema de saneamento básico, quais outras medidas individuais podem ser tomadas como forma de prevenção das doenças estudadas? 3. Das doenças abaixo, qual tem relação com o consumo de água contaminada? Bem fácil, né? Vamos lá? 3, 2... Questão número 1, gente. Sim, né? Boas condições de saneamento básico, né? Fazem com que água e solo sejam menos contaminados. E aí você tem menos veiculação de doenças, né? Então, algumas dessas doenças que eu falei, elas são causadas por fezes, né? Então, fezes que contaminam água e solo. Quando você tem um sistema de saneamento básico eficiente, você diminui a contaminação de água e solo por fezes, urinas, dejetos domésticos, tá? E nisso você diminui a veiculação de doenças, tá? Então, saneamento básico ajuda muito a diminuir doenças parasitárias, tá? 2. Além de saneamento básico, quais outras formas individuais de proteção que você pode tomar contra essas doenças, tá? Nós temos ali noções de higiene pessoal, então sempre lavar as mãos, adquirir o hábito de não andar descalço, porque vocês viram que muitos parasitas entram ali pela planta do pé, tá bom? Desinfecção de alimentos antes do consumo, então usar ali o hipoclorito de sódio ou outro desinfetante que possa ser usado em alimentos, tá bom? Noções de higiene pessoal e desinfecção de alimentos também ajudam muito a diminuir o índice de doenças parasitárias, tá? E a 3, bem fácil, das doenças abaixo, qual tem relação com o consumo de água contaminada? É claro que é a amebíase, né, gente? A gente falou da amebíase e como é que ela é disseminada pela água contaminada, tá bom? Então, bem fácil, tá bom? Nossa aula fica por aqui. Essa aula vai ficar disponível na plataforma Eduque. Desejo bons estudos e até a próxima.